Essa é a nossa árvore de hoje, a palmeira Jerivá. E esse lugar aqui é a Jurubatuba, que significa terra de Jerivás em Tupi-Guarani. Os índios teriam dado o nome de Jurubatuba para esse rio, porque aqui, antigamente, era assim de Jerivá. Mas sabe como é esse negócio de Tupi-Guarani, né? Sempre há controvérsias. Há quem diga que Jurubatuba, na verdade, é uma corruptela de I-Areb e Tibai, que significa tardo e sujo. Estranhamente, qualquer um dos dois nomes faz sentido. Tanto terra de Jerivás, quanto tardo e sujo. Ambos exprimem bem o que é esse rio, só que em épocas diferentes. Se você olha o rio agora, ele é mesmo tardo, lento, quase parado e sujo, muito sujo, imundo. Ah, mas se você visse como era esse rio antigamente, cheio de Jerivás. Mas toda essa discussão Tupi-Guarani agora é inútil. Esse rio já nem se chama mais Jurubatuba. Hoje, ele é chamado de Rio Pinheiros. Na verdade, hoje eu não sei nem mais se ele pode ser chamado de rio. Eu não sei nem mais se ele é o rio ainda. Mas se você procurar bem, ainda acha os Jerivás no velho Jurubatuba. Pé de quê de perto, quero ver que fruta da casa, que flor, que cor, saber terá sabor. Vai ter um pau-brasil, pé de quê vermelho, verde, que te quero ver qual é de pé na terra. Tá vendo aquelas duas palmeiras, as mais altas ali atrás? São Jerivás. Você ia me dizer, né? Não conhecia o Jerivá, eu te garanto, conhecia. É que tem tanto, ela dá em tanto lugar, você achava que era mais uma palmeira, um coqueirinho, como o pessoal chama. Vou te ensinar a diferenciar. As palmeiras, em geral, usam o cabelo dividido no meio, assim, penteadinho. O Jerivá, não. Sai cabelo pra tudo quanto é lado, é toda descabelada. Essa leia de Jerivás aqui no Jardim Botânico de São Paulo lembra aquela de palmeiras imperiais do Rio de Janeiro. Exatamente. E é muito comum ver na porta das casas ou na entrada de uma fazenda o Jerivá fazendo esse papel de palmeira imperial. É justo esse apelido de palmeira imperial dos pobres ou primo pobre da palmeira imperial? Com certeza, porque na origem as pessoas não tinham acesso às mudas de palmeira imperial, que eram muito difíceis de arrumar, né? Só no Rio, amigos na corte e tal. Então eles tinham vontade também de ter uma palmeira marcando a entrada e em volta da cidade estava cheio. Para quem não conhece ou para quem não reconhece, diz como é fácil você saber que aquela palmeirinha é um Jerivá. Descreve o que você que conhece bem, assim, os detalhes. Ela é mais nova? Um detalhe bem diferente da palmeira imperial e de várias outras. Ela tem o palmito recoberto por bainhas secas. Ela cresce muito mais devagar que a imperial. Ela perde, uma imperial bem tratada cresce 1 metro por ano. Esse aqui não cresce 1 metro por ano nem com reza. O verde escuro, essa característica meio plumosa da folha dele. Descabelada. Descabelada, mas na verdade é um troço muito bem planejado. Os folíolos se inserem em 3 planos. Tututum, tututum, tututum. Várias direções. E flexíveis, né? Por isso que ela aguenta vento, ela não fica feia, exposta em lugar de vento. Várias palmeiras, se tiver em lugar que venta, além de... Ela não vai morrer, mas ela não fica com aquela beleza que a gente gosta. Quebra os folhos da raca e tal. Ela não. E o coquinho babão, tá cheio aqui no chão. Esse coquinho amarelo, que é gostoso, é doce, principalmente com fome, né? E dá para quebrar e tem coco dentro. E quais são os outros nomes para o Jerivá? Como é que ele é conhecido popularmente? Jerivá, Jeribá, Jeriuá. Jeriuá já é mais índio, né? É uma coisa que está em desuso. Coco babão, baba de boi. E outros nomes, acho que Atai, fora do Brasil, mas os outros nomes. E além de arremedo de palmeira imperial, ele tem alguma serventia? Serve para alguma coisa? Um coquinho? Olha,
Eu vou te dizer, para a natureza ele é muito mais útil. Porque, olha, tá caindo. Determinados animais da Mata Atlântica tem uma época do ano em que não tem outro recurso senão o coquinho de gerivá. Uhum. Cachorro do mato, por exemplo, tem uma época em que você encontra as fezes dele, é só coquinho de gerivá, né? Não é uma dieta lá muito ótima, mas é melhor do que ele morrer, né? Claro. Então, ele é um recurso muito importante para a floresta, os frutos dele. E ele é lindão. Não, eu acho lindo. Essa coisa dele resistir a frio espalhou ele pelo mundo, né? No Brasil, é a palmeira nativa mais usada em paisagismo, com certeza, né? Em segundo lugar, talvez viria a guariroba, mas não, que é a irmãzinha dele. Viu como eu disse que você já conhecia o gerivá? Você só não sabia o nome. Que ele tá espalhadão por aí. E fora do Brasil também, é conhecido como Queen Palm, palmeira da rainha, para fazer par com a palmeira imperial, né? É uma rainha mesmo. Entre todas as palmeiras nativas do Brasil, o gerivá é talvez a que tem maior área de ocorrência. É mais frequente no sul e sudeste, mas pode ser encontrado desde a Bahia até Mato Grosso do Sul, descendo pelo Paraguai, Uruguai e Argentina. Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, tudo bem, essa é a árvore do Mercosul, dá em tudo quanto é lugar. Mas essa que é a verdadeira terra dos gerivás. Só esse é o rio dos gerivás, o autêntico Jurubatuba. Esse é um rio injustiçado. Quando ainda tinha muito gerivá por aqui, ele alimentava o seu colega mais famoso, o Tietê. Também alimentava a população da Vila de São Paulo, que começava a crescer nas colinas perto dele. O Tietê é muito mais famoso, mas o Pinheiros, ou Jurubatuba, é que foi fundamental para a cidade de São Paulo. A gente pode dizer que essa cidade cresceu às custas desse rio. É como um pai ou uma mãe que te dá todas as condições de crescer, depois, quando você está grande, larga ele apodrecendo. No tempo dos gerivás, esse rio serpenteava por esse vale, mas ainda era o melhor caminho para se chegar à pequena vila de São Paulo. Também foi através dele que os bandeirantes paulistas expandiram seus territórios para sul e oeste. Esse rio chegou ao século XX cheio de curvas, com várzeas que viviam inundadas. Um terreno ideal para o gerivá, que gosta disso, de um solo bem úmido. Um terreno onde outras árvores não costumam resistir. Nessa época, a cidade já estava chegando aqui do lado. Foi quando o rio mudou de nome. Apesar disso aqui ainda estar cheio de gerivás, o Jurubatuba passou a se chamar Rio Pinheiros, que era o nome de uma vila por onde ele passava e onde, diziam, tinha muita araucária. Mas então São Paulo começou a crescer mesmo, de verdade, muito. Além de fornecer sua água, seu peixe e tudo que se pudesse plantar nas suas várzeas, o rio passou a dar à cidade o que ela mais precisava naquele momento: areia e pedra. Todo o grande arranha-céu do centro de São Paulo tem um pouco do Jurubatuba nas suas veias. Em menor medida, o rio forneceu também os gerivás que enfeitaram as fachadas das novas casas. Foi aí que, pela rusticidade e facilidade de transplante, ele virou a planta preferida do paisagismo paulistano. Onde você vê carro, ônibus e caminhão, na época você via gerivá, barcos de areia, atletas alemães. Ia todas as quartas-feiras ao Clube Germânia. Fazíamos todos os tipos de esporte. Brincávamos no rio e nadávamos nos coxos, onde podíamos pegar os peixes com a mão. A água do rio era limpinha, limpinha. A gente não nadava. Passavam uns homens com toalha no pescoço. A minha mãe não deixava a gente ir lá, porque eles nadavam sem roupa. A gente tinha medo, mas eu ia batizar as bonecas no rio. Cheguei em São Paulo em 1929. Vim trabalhar no rio, tirando areia, como grande parte do pessoal da minha terra. Tínhamos que tirar depressa a areia que ia construir São Paulo. Mas São Paulo não parou de crescer. Areia e pedra já não eram mais importantes, que dirá gerivá.
porque a cidade mais precisava agora era luz, energia, eletricidade. Mais uma vez, o Rio Pinheiros, o velho Jurubatuba, foi quem se sacrificou patrioticamente por essa cidade. A represa Billings já não estava dando conta de impulsionar a usina de Cubatão. E aí o Rio Pinheiros foi incumbido de alimentar a represa com as suas águas. Só tinha um problema. As águas dele vinham justamente da represa Billings. Entre os anos 40 e 50 foram construídas 2 usinas elevatórias para bombear a água de baixo para cima e inverter o curso do rio. Obras faraônicas que movimentaram milhões, empregaram muita gente e mostraram que a tecnologia da época não tinha mesmo limite. Assim, o Rio Pinheiros, que vinha da Billings, passou a ir para Billings. E para a coisa toda dar certo, o rio, que era curvo, teve que ficar reto. A sua várzea foi transformada em terra firme e virou o filé mignon da especulação imobiliária. O pouco que ainda tinha de Gerivá por aqui virou edifício de escritório. A cidade chegou às margens do rio e junto com ela vieram o esgoto, o lixo, o entulho. Em 1992, o fluxo do Pinheiros teve que ser interrompido porque ele estava tão poluído que as suas águas sujas ameaçavam até as turbinas gigantes de Cubatão. Hoje em dia o rio nem vai nem vem. Retificado, espichado, elevado, com seu curso alterado, tudo isso transformou o Rio Pinheiros, o velho Jurubatuba, nisso aí, ó. De repente o rio se viu preso num gueto. Ele ali solitário, cercado por essas 2 barreiras de carros em alta velocidade. O Rio Jurubatuba virou Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros acabou virando a Marginal de Pinheiros. Virou avenida. O rio sumiu no meio de tanto movimento. Hoje em dia ninguém nem mais repara nele. A não ser nas noites quentes de verão, quando ele se faz presente, espalhando seu perfume característico por essas ruas chiques, pelos moderníssimos centros empresariais, pelos sofisticados shopping centers da vizinhança. Perfume de cocô. É aqui que volta o Gerivá. E nessa terra arrasada em que transformaram as margens do Rio Pinheiros, nada melhor do que uma planta rústica e pioneira como o Gerivá para marcar um recomeço. Aqui, entre as vias expressas e o rio parado, foram plantadas 1000 mudas de palmeira Gerivá. O Gerivá, aliás, é o símbolo do projeto Pomar, que pode ser o primeiro passo para a recuperação do rio. Esse não é um projeto de reflorestamento nem de recuperação das matas originais. Até porque nada aqui é como era originalmente. Não existe mais o rio, mas sim um canal. Não existe mais a várzea, só a avenida. O solo, bom, ao lado dessas águas, o solo não podia ser o mesmo que era na época do Jurubatuba, né? Não é reflorestamento, mas também não é só um jardim. É um memorial, uma maneira de chamar a atenção, de gerar discussão. O pessoal que passa de carro vai olhar para as flores, vai olhar para as árvores, para essa paisagem bucólica e lá no fundo vai ver o rio, ou o que restou dele. E olhando para o rio, elas vão se perguntar, nossa, olha só o que a gente fez. A gente sempre fala que tem um projeto Pomar que você não vê, né? Porque a gente não se contenta em fazer um jardim. Nós somos da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, né? Então a gente usa todas as oportunidades que esse projeto proporciona para colocar as questões ambientais na agenda das pessoas para discussão. Foi por esse motivo que bem no comecinho, quando a gente plantou, se deparou com um problema. A gente vai plantar, vai ter que regar, óbvio, quando planta tem que irrigar. Mas com que água? A gente falou com água do rio, é claro, né? E algumas pessoas falaram, mas isso é loucura, a água do rio poluída. E a gente, então, conseguiu trazer para cá uma estação de tratamento de água. E aqui a gente trata a água pelo sistema de flotação e essa água é usada para irrigação. Desde o início do projeto, a única água que as plantas receberam foram a água do Rio Pinheiros e a água da chuva. Essa é a água do Rio Pinheiros, essa água escura que a gente vê aqui.
Essa água sofre, então, um processo de tratamento físico-químico que inclui microbolhas numa mistura de ar com água que traz essa sujeira para a superfície. E, ao final, as duas partes são separadas mecanicamente aqui. O lodo vai para a estação de tratamento de esgoto e a água vai para os tanques e é usada para irrigação. Muita gente que visita aqui sempre tem uma história para contar de um avô, de um tio, de um vizinho que fala: eu nadei aqui no rio, eu remei aqui no rio. E a gente se pergunta: na nossa vez tem que ser essa droga, né? Eu acho que isso muda e que lá para frente, quando a gente falar para os netos: quando eu era pequeno o Rio Pinheiros era um lixo, era poluído, cheio de lixo, o neto vai falar: olha, vó, para com isso, olha como tá limpa a água. Eu acredito nisso, eu acho que a gente tem que acreditar nisso. Nossa mão de obra aqui é de frentes de trabalho, são pessoas que estavam desempregadas, sem qualificação, sem perspectiva de vida. E essas pessoas, através de um programa do governo do estado, foram alocadas para trabalhar aqui. A gente tem hoje, trabalhando aqui no projeto, 150 pessoas. São 150 pessoas que ganham a vida num lugar onde só tinha lixo e entulho. Então, isso para mim é uma das coisas mais legais desse projeto, é trazer a vida, inclusive as pessoas, para cá, gerando trabalho e renda aqui. Olha, uma coisa que é muito interessante nesse projeto aqui é a maneira como as pessoas respondem quando você abre a possibilidade de que elas participem de um projeto de recuperação ambiental, né? Estava lá na secretaria um dia, recebi um telefonema de uma senhora que me disse: olha, eu colhi sementes de ipê da árvore do meu quintal, da minha casa, e eu queria dar para vocês. Porque o meu marido é caminhoneiro e ele passa aí na frente, está acompanhando esse projeto e está muito satisfeito com o que vê. A gente foi à casa dessa senhora, buscou as sementes de ipê, fez mudas, ainda não sei onde vou plantar, mas as mudas estão aqui e elas vão para o campo em algum momento, quando estiverem prontas, né? A gente aqui recebe muita visita. São escolas, são associações de terceira idade, associação de bairro, organização não governamental ambiental, tal. E as pessoas têm interesse em acompanhar o que está acontecendo aqui. E para escolas em especial, esse é um espaço privilegiado, porque a gente pode falar das questões ambientais urbanas mostrando as coisas para as pessoas. Questão do lixo, da poluição da água, questão da apropriação do espaço público, a importância da vegetação. A gente tem, inclusive, agora aqui um grupo de alunos fazendo aqui uma visita e a gente recebe com bastante frequência. Todos os dias, praticamente, tem visitas aqui. Ela abriu. Vocês já plantaram feijão na escola? Já? Então, é a mesma coisa. Ela é até da mesma família que o feijão. Explica mais ou menos aqui o que é. Olha, ali tá a Marginal Pinheiros, não é isso? Aqui o Rio. E é nessa faixa que você trabalha? Essa faixa entre a estrada de serviço e a Marginal. Na verdade, nós temos esse problema aqui. Os cabos de transmissão elétrica. Embaixo da rede de transmissão, nós não pudemos plantar árvore nenhuma. É proibido completamente, porque pode abrir uma descarga, não sei o quê. Então teve que trabalhar só com plantas arbustivas e herbáceas. Por isso que você plantou plumbago e essas coisas? Pois é, as arbustivas de Mata Atlântica, elas são de sombra, a maior parte delas. Aqui a sombra do fio ia ser muito pouco. Então elas vão viver sempre nessa condição de luz. Então nós procuramos usar alguma coisa nativa que se adapta a isso, e a essa condição, e o resto plantas consagradas no paisagismo da cidade. As nativas estão aqui. Então, como é que você escolheu o que você ia plantar aqui? Qual foi o teu critério? A ajuda indispensável do pessoal do Instituto de Botânica, que eles levantaram quais eram as espécies de árvore de pequeno a médio porte com ocorrência comprovada em São Paulo. Não pode ser grande porte também, jequitibá, adoraria plantar aqui. Mas ia chegar uma hora que ia roçar no cabo, tem que ser só baixotinhas. Mas o gerivá, ele é o xodó mesmo daqui do projeto? É o xodó do projeto, é a árvore que está plantada em maior quantidade, pela resistência, pela beleza, por esse apelo cultural de ser um resgate, né, de uma planta que já foi a cara do rio. E esse gerivá você trouxe já grandão, igual o pessoal gosta de fazer, não? Não. Nós gostamos de plantar palmeiras jovens, palmeiras que não tem... Essa parte aqui da palmeira não é madeira de verdade, mas o pessoal de viveiro que lida com plantas chama isso aqui de madeira. Sem madeira. O palmito ainda saindo do chão, né? 2 metrinhos, 2 metros, molecão. Assim que ele fica desse jeito. Não se compra o tempo. Olha a saúde disso. Né? Isso aqui tem saúde. Eu vejo uns por aí, coitadinho, tá vivo.
Ué? Os gerivais voltaram. Ainda não se viu nenhum barqueiro português, nem atleta alemão nadando por aqui. Mas os bichos já começaram a voltar também. Preá, sabiá, pica-pau, gavião, capivara, sapo, coati. Até o folclórico jacaré da Marginal, uma das lendas urbanas de São Paulo, já deu as caras. Jacaré é bicho de água doce, mas pelo jeito não se importa muito com água suja. Um tremendo jacaré parou o trabalho dos operários dessa usina, que recolhe o lixo dos 2 rios mais sujos da cidade, o Tietê e o Pinheiros. O bicho apareceu dentro desta caçamba, que na subida se abriu e devolveu o jacaré ao rio. A caçada foi grande. Ele olhou, até parece que riu, e com a maior cara de pau, sumiu de novo.